pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa sala de aula virtual. Eu sou a professora Glaucimara, especialista em metodologia do ensino de língua portuguesa e literatura. E hoje nós vamos estar dando continuidade ao nosso estudo de língua portuguesa, falando um pouco a respeito dos pronomes relativos. Isso mesmo, esses pronomes que são tão utilizados e que muita gente não dá o devido valor para eles. E nós vamos estar vendo aqui, gente, que os pronomes relativos, eles servem para ligar duas orações, sendo a primeira uma oração principal e a segunda uma subordinada adjetiva que nós já estudamos no mês passado. Então, gente, eles servem para substituir algum termo mencionado anteriormente. Para quê? Para que não faça a repetição dessas palavras dentro de um texto, enriquecendo mais a oração que está sendo elaborada. E quais são os pronomes relativos? Os pronomes relativos são que, quem, o qual, cujo, onde, entre outros, certo? Nós vamos estar estudando um pouquinho a respeito de cada um deles. E eu trouxe aqui um exemplo para vocês compreenderem como seria o mundo sem os pronomes relativos. Bora lá! Na primeira oração diz o seguinte: esta é a lista dos documentos. Os documentos foram destruídos. Beleza. Essa é uma oração sem os pronomes relativos, pobre e repetitiva. Agora o mundo com os pronomes relativos. Essa é a lista dos documentos que foram destruídos. Percebam que eu coloquei o pronome relativo o que para substituir a palavra documentos, para não repeti-la novamente. E com isso eu criei aí uma conexão, uma ligação entre as duas orações, sem repetir o termo dito anteriormente e ao mesmo tempo deixando o texto mais fluido, mais livre, não é? De repetições. Ok? Então eu espero que vocês tenham entendido isso aí. Nós vamos agora falar um pouco a respeito de cada um dos pronomes relativos que nós vamos estar abordando esse mês, certo? Dando orações e dizendo ao que eles se referem. Porque se você não sabe, cada pronome, ele se refere a um tipo de substantivo em específico. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. O pronome que é o que mais abrange os substantivos. Por quê? Porque ele pode retomar as substantivos que designam pessoas, coisas ou lugares. Ele é o pronome relativo que se refere a mais termos. Então, vamos lá, um exemplozinho prático aí. Adorei a blusa que ela está usando. Então, percebam que o que está substituindo a palavra blusa. Para que eu não fale duas vezes blusa numa mesma oração, eu utilizo o pronome que, substituindo e, ao mesmo tempo, mantendo a ligação entre as duas orações. O segundo pronome é o quem. O quem, ele retoma substantivos que se referem a pessoas, ok? Então, vejam só. Este é o cientista a quem dediquei meu livro. Percebam aí que nesta oração, o pronome relativo quem se refere ao cientista, a uma pessoa. Então, o quem sempre é utilizado para se referir a pessoas, ok? Temos também o pronome relativo o qual. Este pode ter 4 formas, digamos assim. Pode ser o qual, os quais, a qual, as quais, certo? E ele é equivalente ao pronome relativo que. É por isso que eu disse para vocês lá na aula de subordinadas adjetivas que se vocês substituíssem o que por o qual ou os quais, a qual ou as quais, vocês saberiam se o que ali estava exercendo função de pronome relativo. Exatamente porque eles têm a mesma função, eles exercem a mesma função e se referem às mesmas coisas. Deu para entender? Exemplo aí. As pessoas às quais amamos foram convidadas. Professora, eu posso então aí substituir pelo quê? Sim, você pode. As pessoas que amamos foram convidadas. Mantém o mesmo sentido, certo? Porque eles têm a mesma ideia, eles trazem a mesma ideia. O pronome relativo onde, ele se refere a lugar. Então, ele vai retomar substantivos que indicam um lugar. Exemplo,
A casa onde morei na infância foi demolida. Percebam aí que o onde está substituindo a palavra casa. E a casa aí é um lugar, não é verdade? Então, ele é utilizado aí sempre quando se indica lugar. Não vão colocar ele aí quando se referir a coisa, porque vai ficar muito estranho. E o pronome relativo cujo, que tem sua forma feminina também, que é cuja, vai depender de que palavra ele está se referindo. Ele retoma a substantivos que expressam relação de posse, ok? Só quando a gente está indicando aí uma ideia de posse. Exemplo. Trouxe 2 exemplos nesse daí só por um detalhezinho. Então, fica comigo aí. Aquela é a casa cujo telhado caiu. Então, como eu estou me referindo ao telhado que é da casa, da posse da casa, eu utilizo aí cujo, né? Cujo telhado caiu. O telhado de quem? Da casa. Então, aí tá uma ideia de posse, de quem é o telhado da casa. Por isso, eu utilizo o pronome relativo cujo. Segundo exemplo, tenho um amigo cuja imaginação é bem criativa. Essa imaginação é de quem? Do amigo. Então, isso aí traz uma ideia de posse, né? De quem é a imaginação? Do amigo. Então, isso aí, por isso que eu utilizei cuja. Mas por que eu utilizei cuja ao invés de cujo? Porque a imaginação é feminina. Então, eu tinha que utilizar o pronome relativo cuja, beleza? A professora, mas não é cuja a imaginação? Não, tá, gente? Isso é um erro muito frequente, mas que eu quero muito que vocês tirem da vida de vocês. Cuja já tem aí, certo? O feminino. Não precisa você acrescentar um A na frente, não, ok? Ele já é completo, digamos assim. E eu espero ter ajudado vocês a compreender este conteúdo. Se eu ajudei, curte, compartilha com seus colegas, se inscreve no canal para que você possa receber mais aulas como essa e desmistificar, digamos assim, a língua portuguesa. Um beijão, tchau, tchau!